Rádio Difusora de Mossoró, ZYJ 598, 1170 kHz, 10 kW. Avenida Cunha da Mota, sem número, bairro Pereiros, Mossoró, Rio Grande do Norte. Diretor-presidente Paulo Linhares. Difusora, há mais de meio século, a fala do povo. Hora do precinho, Nonato Atacarejo. Preço baixo é com o Nonato. Macarrão Bom Sabor Espaguete 400 gramas, 1,98. Lanche de frango Aurora, quilo 14,48. Colchão duro bovino resfriado, quilo 39,98. Cerveja Devassa, lata 350 ml, 2,78. Arroz Fazenda parboilizado tipo 1 quilo, 2,98. Fécula de mandioca Lopes, 1 quilo, 4,98. Nonato Atacarejo, sempre junto de você. Pense num trabalho diferente, planejado, inteligente, tá mudando Mossoró. Isso é trabalho sério de orgulhar a gente. O que é feito com cuidado vem pra transformar. Em cada obra, em cada ação, em cada projeto, o compromisso de fazer a vida melhorar. Tá fazendo, entregando, tá trabalhando pra valer. Aqui é Mossoró, é diferente, é melhor, e é tudo pra você. Jovem do Futuro, Bolsa do Pai, o primeiro hospital municipal, Complexo Viário 15 de Março e o novo centro comercial. Duplicação de pontes Setec pro futuro acontecer. Fazendo, entregando, tá trabalhando pra valer. Aqui é Mossoró, é diferente, é melhor, e é tudo pra você. Prefeitura de Mossoró, cidade que dá orgulho. Mossoró. Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções. Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Colocando o programa aqui, que hoje a gente está fazendo uma experiência, iniciando o nosso programa a partir da experiência digital, online, né? Estamos em locais diferentes, mas fazendo o programa, o mundo hoje é digital. Ou a gente se acostuma, ou a gente se adapta, ou a gente fica para trás. E então o Política Sem Filtro também é digital, estamos fazendo agora de forma digital. Você também pode acompanhar o nosso programa no YouTube. Você acessa lá a Difusora ao vivo, que está lá o Política Sem Filtro desta quarta-feira, dia 11. O nosso abraço, o nosso agradecimento a você que está sintonizado na Rádio Difusora, a você que está sintonizado na FM Costa Branca, em Areia Branca, acompanhando o nosso programa.
É uma honra, é um prazer muito grande estar com vocês, contar com vocês aqui no nosso programa. Eu vou trazer aqui as manchetes da pauta do nosso Política Sem Filtro desta quarta-feira. Depois de ler aqui as manchetes, aqueles assuntos que a gente vai debater no programa hoje, aí eu vou chamar o Gessé para ver se vai estar tudo ok com ele, para ele entrar aí e a gente fazer esse ping-pong das 6 às 7 da noite, tratando tudo da política, tudo que tem na política, as informações, a gente vai tratar aqui para que você fique por dentro das novidades. E tem muita novidade. Gente, as coisas estão acontecendo a 1000 por hora, o acelerador está no fundo. Acompanhe as manchetes dos assuntos que nós vamos tratar hoje aqui no nosso Política Sem Filtro. As nominatas do União Brasil e do PP estão sendo esvaziadas. O tempo é curto, o risco agora é o efeito manada, viu? Flávio Rocha sugere a Rogério Marinho que topa disputar o Senado. Kelps Lima desiste de se filiar à União Brasil e procuram outro partido para formar uma nominata nova de deputado federal. E nós vamos também hoje ter os números da pesquisa Quest. Saiu hoje a nova pesquisa nacional Quest e Flávio Bolsonaro empatadérrimo com Lula. Kelps Lima já disse isso. E vamos também falar da cassação do governador do Rio de Janeiro. Cláudio Castro está com os dias contados na cadeira de governador do Rio de Janeiro. Bom, dito isso, vamos ver se a gente consegue agora. Gessé, boa noite, meu caro Gessé Rebolo. Boa noite, Neto Queiroz. Boa noite a todos os nossos ouvintes, telespectadores. Boa noite à técnica aí que está montando aí o cenário para a gente. Boa noite aos nossos ouvintes lá da Costa Branca. Boa noite a todos os ouvintes do Oeste, de todo o Rio Grande do Norte, do Brasil. Estamos batendo esse papo aqui, Neto. Eu estava acompanhando aqui a leitura das manchetes. Efetivamente, nós temos um noticiário bastante recheado nesse momento, porque essa informação que o senhor trouxe envolvendo aí o União Brasil, na verdade a Federação União Progressistas, que começa a ser esvaziada, porque o nome de Kelps estava tendo uma reunião em Brasília, teve uma reunião em Brasília, ele, o deputado Paulinho da Força e também o presidente da Câmara, Hugo Mota. Inclusive, Neto, eu vou mandar essa foto para a nossa técnica e para ela mostrar ao nosso ouvinte, aliás, para ela mostrar ao nosso telespectador. Quem está nos acompanhando, o ex-secretário lá da Prefeitura de Parnamirim, Kelps Lima, estava de malas prontas para ir para a União Brasil. Ele sondou outros partidos, né? Vamos contextualizar um pouco aqui para o ouvinte e o telespectador entender. Exatamente. Sondou outros partidos, montou uma espécie de terceira via de chapa, terceira via de nominata, o que é uma coisa... Aliás, uma quarta via de nominata, fora da tríade existente, Álvaro, Alisson e o sistema do PT. Tentou viabilizar através de Rafael Mota, tentou viabilizar com Jean Paul Prats, tentou viabilizar com outras figuras, não conseguiu. E a partir daí ele fez um movimento em direção à União Brasil. Parecia que estava tudo certo, esse movimento. Inclusive, fiquei sabendo de um interlocutor lá de Areia Branca, um político, que tinha sido até oferecido bases, Neto, ao Kelps Lima para que ele fosse para a União Brasil. Porque Kelps, nós temos essa apuração, Kelps pleiteou essas bases para que tivesse mais competitividade e não fosse para lá ser apenas, Neto, um figurante. Era essa a informação que a gente tinha e essas bases seriam conferidas tanto por Benes quanto por João Maia, porque ali não se trata de união, é uma federação, é a União Progressistas. Os dois caminham juntos como um casal que não pode se separar, pelo menos nessas eleições de agora. Então, Kelps fez esse movimento. De repente, Neto, teve uma reunião ontem em Parnamirim, Nilda, professora Nilda, que é a prefeita de Parnamirim, reuniu a militância lá em Parnamirim, e de um dia para o outro, Kelps foi para Brasília, se reuniu com Paulinho da Força, e hoje sai a foto de Kelps, Paulinho da Força e Hugo Mota. O que é que está por trás disso, Neto? Olha, Gessé, as coisas estão acontecendo numa velocidade vertiginosa lá em Natal. O que aconteceu basicamente é o seguinte: a nominata de federal e a de estadual, nós vamos falar daqui a pouco, a nominata de federal, vamos começar de federal, ela está esvaziada. Só tem hoje 4 nomes:
Robson Faria, João Maia, Benes Leocádio. E aí viria Kelps. Tem na nominata aquele que a gente chama de esteira, que é aquele grupo de menor porte, mas que ajuda a compor, trazer votos e aí para eleger um determinado número de candidatos. Então só tinha praticamente 4 nomes. Tinha Matheus Faustino, que estava colocado aí como alguém que queria participar da nominata, ele já puxou o carro fora, já disse que não vai. E aí nessa contabilidade aí, Kelps disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Ora, João Maia, Robson e Benes e eu, a gente só consegue no máximo eleger 2. 2 cabeças vão rolar. E ele tinha certeza que a dele era uma dessas 2. Então o que Kelps fez? Kelps, primeiro, discutiu com Benes, ele conversou com Benes a possibilidade dele sair junto com Benes do União Brasil e irem no Solidariedade, que é o partido de Kelps atualmente, formaram a nominata. Kelps dizendo que tinha alguns nomes para trazer, podia trazer ainda Carlos Eduardo, Rafael Mota, tinha os nomes para trazer, e que eles poderiam formar uma nominata de última hora lá, uma nominata mais decente, mais robusta do que essa nominata do União Brasil. E eu digo a você, Benes balançou. Benes está preocupado, porque com a saída de Kelps sobraram os 3. Nem as candidaturas femininas eles têm. Então a situação lá é preocupante, a nominata se preocupa nesse momento, porque é uma corrida contra o relógio, dia 4 de abril, todo mundo tem que estar no partido pelo qual vai concorrer. Se Benes quer sair, tem que sair antes disso. Se Kelps vai sair, tem que sair antes disso, ele já saiu. E aí há uma possibilidade, ouvi isso de muitas pessoas lá em Natal hoje, de todo mundo voar fora. Não só Benes, Robson, João Maia, todo mundo procurar um abrigo no outro canto. Inclusive lá no Republicanos. Ezequiel está sendo procurado por todo mundo. De ontem para hoje, todo mundo quer falar com Ezequiel, Gessé. Porque a nominata ficou inviável. Houve um efeito na federal e na estadual, o risco é o efeito manada. Sabe aquele efeito manada? Corre todo mundo que lá é o leão. E todo mundo sai correndo, ninguém sabe exatamente de quê, e não sobra ninguém, e aí um atropela o outro. É essa a situação agora, Gessé. A nominata praticamente implodiu. Mas, Neto, tem uma questão aí, é que os 3 deputados, tanto o Benes, quanto o Robson, quanto o João Maia, são pessoas muito experientes na política. E o poder de convencimento deles, Neto, é muito grande. Eu não sei até que ponto essa dissidência de Kelps pode desestruturar todo esse grupo político. Porque hemos de convir, Neto, que os 3, eu acho que são os 3 deputados com maior infiltração em municípios do estado até 2026. São esses 3 aí. E Kelps, é bem verdade, Kelps está fazendo movimentos pendulares. Para mim, a foto é muito emblemática de Kelps, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e Paulinho da Força, que inclusive, Jorge, eu mandei para você aí essa foto. Para mim, Neto, isso pode denotar uma demonstração de força de Kelps. Para que ele diga assim, olha, se eu não for para essa chapa tem um potencial. Se eu não for para esse grupo, para essa nominata tem um potencial de dar água, de ir por água abaixo. Talvez esse recado tenha sido bem capturado aí pelos 3 deputados federais, mas a verdade é o seguinte, né, que o PP e União tem um problema real. Enquanto o PL e a ação PT, PV, PCdoB estão praticamente montadas, o PT, o PP e o União estão com dificuldade de montar essa nominata. E onde entra Alisson Bezerra nisso? Porque o prefeito é um dos interessados na formação de uma nominata forte, de uma nominata firme, que dê a ele, governador, em sendo eleito, ele pré-candidato, dê a ele, do grupo dele, condição, né, para ele pleitear alguma coisa junto a deputados federais que faz pressão em ministérios, faz pressão em governo federal, faz pressão em outras naturezas, consegue recursos. Então, de certa maneira, também para Alisson, é imprescindível que essa chapa venha muito fortalecida. E para isso, Kelps é uma pessoa próxima a Alisson. Eles são amigos. Isso não foi dito da minha boca, foi de Kelps.
E Kelps é amigo de Alisson. Alisson, em alguma medida, Neto, vai ter que ser um dos interlocutores para que essa nominata da União Progressista ela não tenha dissidência. Porque se tiver dissidência, isso pode comprometer um projeto político futuro do prefeito da cidade de Mossoró em sendo eleito governador do estado, já que a campanha aqui nesse ano de 2026 está sendo bastante disputada. Olha, Gessé, na verdade, Alisson vai ser o principal prejudicado, porque a implosão, a questão de Kelps é prego batido, viu? Kelps disse hoje que vai embora, que não vai se filiar à União Brasil. Está sendo noticiado em Natal. Kelps não vai para a União Brasil, ele desistiu. Ele está buscando outro caminho, ele está formando alguma saída de urgência diante do prazo. E Benes está balançado para sair com Kelps. Por quê, Gessé? Se ficar Robson, João Maia e Benes, eles elegem um. Eles não... só esses três. Primeiro que eles precisam achar uma candidatura feminina aí para fazer o terço. Um terço do grupo. Mas eles só elegem um. Eles não elegem dois. E Benes é o mais preocupado porque ele acha que de João Maia e Robson tem mais voto do que ele. E ele está temendo pelo mandato dele. Então, essa é a situação real. Agora eu vou lhe falar da nominata estadual. Efeito manada também na nominata estadual. Havia um monte de gente que estava na lista do PP e do União Brasil para se candidatar dentro desse grupo. Por exemplo, Camila Souza, 3 vereadores de Natal. Camila não é Souza, é Camila, deixa eu ver se eu Camila Araújo, Matheus Faustino, que era federal, e Robson Carvalho. Tá todo mundo indo embora. Tá todo mundo indo lá para o PL, indo lá para a nominata dos republicanos. Ivanilson estava contado aqui, o deputado Ivanilson, também está saindo, ou vai lá para Ezequiel, ou vai lá para o PV, está negociando com os 2 partidos. Então, muita gente indo embora. Na nominata de deputado estadual, tinha Ivan, aquele ex-prefeito de Ivan Júnior, ex-prefeito de Açu, estava nessa nominata. Tinha Bibiano, que era também contado nessa nominata. Todo mundo foi embora. Ivan, Bibiano, está todo mundo indo embora. E ainda eles tiveram que ceder um reforço para montar aquela nominata de Walter Alves, que o MDB não tinha nominado. Você se lembra que o João Maia disse que um dos termos da negociação era ajudar Walter a formar uma nominata. E aí foi lá para a nominata de Walter Bibiano, Ivan Júnior, Antônio Jacome, certo? Esse pessoal todinho saindo. Aquele ex-vereador de Natal, Carlos Santos, foi todo mundo para a nominata do MDB. E aí a nominata do União Brasil hoje, a rigor, ele tem mais alguns nomes, mas a rigor, para puxador de votos, só tem os 4 deputados estaduais, que é Neilton, Cléber Rodrigues, Galeno Torquato e Nelter Queiroz, esses 4, e Cíntia Pinheiro, que é a esposa de Alisson, que também é uma puxadora, entende-se que é uma puxadora de voto aqui. A nominata foi-se embora. Mais de 10 nomes que eram pré-candidatos, listados dentro da União, saíram. Estão indo para o PL, estão indo lá para os republicanos, estão negociando em outras frentes, não estão ficando mais aí. É outro problema. Então, isso tudo, Gessé, vai para onde? Para Alisson. Ele é o grande coordenador desse palanque. Ele é o principal nome desse palanque. Eu sei que ele deve estar se mexendo para evitar que haja esse efeito manada, haja essa sangria tão grande na nominata. A nominata de federal está bem complicadinha. E a nominata de estadual também está perdendo muita gente. E aí, Gessé, quando você falou aquela questão de Kelps, é próximo de Alisson, meu amigo, nesse momento é todo mundo salvando a sua própria pele. É todo mundo buscando dar um jeito para resolver o seu problema, entendeu? A amizade aí nessa hora não prevalece, não. Mas é preocupante, porque pode surgir nominatas novas a qualquer momento. Ezequiel está sendo buscado por vários deputados que estavam nessa nominata, dizendo: Ezequiel, nos apresente um projeto que seja melhor do que esse, porque isso aqui está cheio de dúvidas. Neto, eu não sei se o senhor tem notícia de um momento de tanta incerteza como esse Senado das Eleições do Norte no ano de 26. É muito, Neto. Tudo que é sólido se desmancha no ar ligeiro demais nessa eleição de 26. Então eu fico impressionado
como as coisas que parecem estar consolidadas, elas de repente arrumam um novo rumo, arrumam uma nova alternativa, se constrói um novo caminho, muitas vezes até mais forte do que o caminho anterior. Eu fico impressionado com a velocidade que essa campanha está tendo de reduzir a track, né, estruturas que pareciam estar consolidadas. Para mim, a maior estrutura que parecia estar consolidada, né, era a questão de Walter. Depois dali, né, depois de Walter ter saído do projeto do PT, até porque tem uma aliança nacional, Walter não foi colocado pelos belos olhos dele, foi uma aliança estratégica em âmbito nacional e regional do PT do Nordeste, com o MDB do Nordeste. Walter saiu da aliança com o PT. Depois dali, né, para mim, pescoço do trabalho nela. Que quando eu falo da questão da amizade de Alisson com Kelps, é no sentido de que essa dissidência pode ocorrer, mas ela é uma dissidência mais conversada do que uma dissidência que não tem alternativa de conversa. Eu acho que essa dissidência ela é mais conversada. Até porque se Kelps permanecer no Solidariedade, né, ele estará no mesmo barco em que sempre esteve. Então, a mudança para o prefeito, a mudança para o político de Alisson, ela é uma mudança de estratégia. Mas é uma mudança de tática, mas a estratégia permanece razoavelmente. Quem deve se preocupar mais, eu acho que o prefeito deve se preocupar mais com essa mudança do rumo de Kelps, são os 3 deputados federais do União Progressista. Esses aí devem se preocupar bastante com essa saída de Kelps, porque Kelps tinha um potencial de voto razoável, e a migração de Kelps para outro projeto político compromete a reeleição aí de algum desses 3 aí. Jessa, o seu áudio, em alguns momentos, ele está cortando. Pelo menos eu tenho ouvido aqui, não sei se é o caso aí de você dar uma olhadinha. Talvez seja internet, assim, que está dando um cortezinho rápido. Não comprometeu o entendimento da fala, não, mas em alguns momentos, houve rapidamente um cortezinho no seu áudio. Eu queria encerrar esse assunto das nominatas, Jessa, para a gente entrar no próximo assunto da pauta do nosso Política Sem Filtro desta quarta-feira, falando a respeito dessa situação que é totalmente uma novidade. E esse relógio que começa a contar agora. Porque não tem mais muito tempo para isso, não. Agora, as coisas têm que ser definidas muito rapidamente. São 3 semanas de prazo, no máximo, para que as coisas tenham definidas. E quando terminar o prazo, 4 de abril, para as filiações partidárias, aí quem tiver, tá. Quem não tiver, não está. Então, dessa forma, não haverá nova oportunidade. Quem está num partido vai ficar naquele partido, quem foi para outro partido vai, e vai ter que jogar o jogo naquele canto que está. Então, diante desse prazo, diante dessa contagem regressiva que foi iniciada no processo, né, se tem muita pressa. Então, o que eu colhi hoje em Natal? As informações que eu tenho lá no Natal hoje são de que, primeiro, Kelps não vai se filiar à União Brasil. Só para resumir nossa conversa todinha, para o nosso ouvinte que está em casa acompanhar e ficar por dentro, entender o que está havendo. Porque o nosso grande objetivo aqui, gente, é que você fique por dentro. Saiba o que está acontecendo, o que é que estão falando, o que é que estão decidindo, o que é que estão organizando, e você fica por dentro de tudo. Acompanhando Política Sem Filtro, você fica por dentro de tudo. Então, hoje, novidade. Kelps não vai mais para a União Brasil. Já declarou que não vai para a União Brasil. Outra questão, Benes Leocádio está na dúvida, está numa corda bamba, se fica no União Brasil ou se vai para outra nominata. Há conversas com Ezequiel, que está assumindo republicanos, para formar uma nominata de federal, porque a princípio Ezequiel não ia formar nominata de federal, ele só está envolvido com a nominata de deputado estadual, mas não com a nominata de deputado federal. Mas já há a possibilidade de Ezequiel montar uma nominata de deputado federal, recebendo Kelps, recebendo Benes. Isso muda tudo, porque Ezequiel está lá no palanque de Álvaro Dias, está lá no palanque de Stilson Valentim. E na hora que Benes, na hora que Kelps forem integrar uma nominata lá, evidentemente que fica muito difícil para eles com o apoio do candidato a governador do lado de cá, que seria, no caso, Alisson Bezerra.
Tudo isso é contornável, evidentemente que as coisas mudam muito do dia para a noite. Você amanhece com um cenário que parece que o mundo vai se acabar e de noite já não se acaba mais. No outro dia já é outra realidade, já é outra mudança. Então as coisas mudam, é verdade, e numa rapidez muito grande. Que a política é assim, ela é muito rápida. Muitas vezes dizem que nós, analistas políticos, nós damos muito palpite e erramos muito, mais do que previsão do tempo. Mas é porque as coisas são muito dinâmicas na política e nem os próprios sujeitos envolvidos nas notícias, as fontes, elas nem sabem direito o que vai acontecer. João Maia não sabe o que vai acontecer amanhã, se a nominata dele vai implodir de vez, ou se amanhã ele consegue os nomes e sai uma nominata robusta. Alisson não sabe se a própria nominata vai ficar bem ou mal. Então, Deus já sabe. Então, as coisas são assim. Pois não. Erramos às vezes, erramos, mas quando tem razoabilidade, meu caro Neto, é muito difícil errar. Eu me baseio muito na lógica para opinar na política. E quando eu opino logicamente, embora o cenário mude, mas naquele contexto específico, o que eu disse ou o que o senhor disse tem lógica. Então, se o cenário muda, ninguém tem culpa. A gente analisa fatos passados e presentes. Nunca a gente tenta adivinhar o futuro diante do que a gente consegue de informação sobre isso. Mas, Neto, vamos à segunda pauta aqui do nosso programa. Nós temos um assunto envolvendo aí o empresário Flávio Rocha, né? Isso que sinalizou que aceitaria disputar a segunda vaga junto com o Stilson Valentim. Porém, a informação que a gente tem, né, é de que o senador Rogério Marinho ele teria dito que essa segunda vaga estava definida, seria do Coronel Hélio, fechando, portanto, a segunda vaga no Senado, a segunda vaga ao Senado do projeto de Álvaro e Rogério Marinho. Pois é, Jacé, a situação lá é outra coisa. É o tic-tac. Você conhece aquele nosso amigo Ciro Nogueira, né? É o tic-tac. Tem uma campanha que Ciro só postava um tal de tic-tac. É o tic-tac. O relógio está contando também, né, a questão da nominata, na questão das definições da chapa majoritária lá no Partido Liberal da Direita, grupo mais ligado ao bolsonarismo. O relógio lá também está com contagem regressiva. Vou dizer por quê. Eles marcaram agora, dia 21, o lançamento oficial da chapa. Rapaz, eu estou dando muito chute aqui na minha tela. Bom, eles marcaram agora, dia 21, o lançamento oficial da chapa completa. Vai anunciar o candidato a governador, Álvaro Dias vai assinar a ficha de filiação do PL, o vice é Babá, e a dupla ao Senado será Stilson Valentim e o Coronel Hélio. A nominata federal já está toda fechada, a nominata federal do PL. Os 9 nomes, cada partido pode indicar 9 nomes. General Girão, Gonçalves, Carla Dix, Nina Souza, Ludmila Carvalho, Juninho Alves, Coronel Brilhante, Gabriela Trajano e Pedro Filho. Tudo isso marcado para o dia 21. Aí, como a gente disse ontem, caiu de paraquedas Flávio Rocha. E o que me surpreende é porque de um balão de ensaio a coisa começou a ganhar contornos de que a coisa é mais séria do que a gente estava pensando, Jacé. A coisa é mais séria. Porque Flávio Rocha conversou hoje com pelo menos 3 jornalistas em Natal, de viva voz, não mandou recado, não mandou alguém dizer que ele disse, ele próprio disse, que é o seguinte, que tinha interesse, que se houvesse uma confluência, se houvesse um entendimento, se houvesse uma possibilidade, ele tinha interesse de disputar, embora soubesse que a vaga já estava concedida ao Coronel Hélio e não haveria uma vaga disponível para ele. Ora, bastou Flávio Rocha dizer isso e o pessoal jogar na imprensa de que Flávio admitiu que poderia ser candidato ao Senado, de que se de repente existisse a vaga, ele toparia. Começou agora um dilema. Um dilema, porque tem uma parte do PL que quer Flávio Rocha, que entende que Flávio Rocha dá mais robustez, dá mais estatura, sabe? Ele engrandece mais a chapa, porque é um nome
nacional, um empresário reconhecidamente nacional, disputou a presidência da República, tem uma força, entendeu? E aí, a ideia é de que Flávio, vindo para a chapa mudaria a prateleira, ia para uma prateleira de cima. Stevenson e Flávio, formando a dobradinha. Flávio, aí o empresariado chega baba, porque o empresariado gosta de Rogério e gosta de Flávio. Então o empresariado também começou a dar pressão. Vários empresários conversando com Flávio Rocha, já pressionando, já dando um gás, dizendo que desejaria que ele disputasse. E ele disse que se fosse disputar, disputaria pelo PL, ele tem identidade com o bolsonarismo. E aí ganhou força. E está havendo uma pressão. Por exemplo, Paulinho Freire e Ezequiel Ferreira são agora defensores de Flávio Rocha. De Flávio Rocha para que ele seja candidato ao Senado. Mas, por outro lado, Gessé, e o nosso Coronel Hélio? É com licença da palavra, uma sacanagem com o Coronel Hélio fazer uma coisa dessa. Por quê? Porque o Coronel Hélio vem há mais de ano remando, construindo, dando estado, dando entrevista, fazendo reunião, organizando as coisas. E aí levar um pé na bunda aos 45 do segundo tempo é uma sacanagem que vão fazer com ele. Então tem um grupo que acha que política não é assim, não é cair paraquedas, e tem um grupo que acha que esse paraquedas que chegou é um reforço. Qual a sua opinião sobre isso, meu caro Gessé? Neto, essa novela tem um capítulo 2, que é o ex-senador José Agripino convidou o ex-deputado federal Flávio Rocha. Fugiu agora. Flávio Rocha. Deu branco aqui. O ex-senador José Agripino convidou Flávio Rocha para ele ser o segundo nome do projeto de Alisson, ao Senado no projeto de Alisson. O motivo que ele não aceitou, Neto, para mim é um motivo que facilmente superado. Ele disse que por uma questão ideológica, pelo projeto que Alisson faz parte, o MDB apoia Lula, ele não poderia fazer parte desse projeto político. Porém, Neto, cobrar coerência do pé à cabeça na política brasileira é um negócio meio complicado. Tá cortando, não é isso, Neto? Ou não, só foi a imagem. O áudio tá ok. Tá certo. Pronto. Tô dizendo assim, cobrar coerência do pé até o último fio do cabelo na política brasileira é um negócio bastante complicado. Então eu acho que essa condição que Flávio colocou, se ele tivesse realmente interesse em disputar, essa condição é facilmente superada, que é a condição ideológica. Ele disse, olha, eu sou um homem de direita. E lá o grupo político de Alisson, esse grupo político todo é um grupo político de centro. A minha visão de mundo é uma visão de direita. E o maior óbice veio do MDB, segundo essas informações, que é por conta do MDB, que apoia Lula no âmbito nacional, ele não iria para o projeto. Eu acho muito pouco, diante de uma pessoa que tem vontade. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. O que eu sei é o seguinte, uma candidatura majoritária, Neto, ela não pode vir em cima das coxas. Acho que, do ponto de vista político, o Coronel Hélio tem juntadamente se movimentado muito mais, já parte de um que é o bolsonarismo ele próprio, se diz bolsonarista, portanto, estou querendo aqui dizer que ele tem virtudes ou não tem virtudes, eu apenas estou dizendo como ele se identifica. Ele disse isso a mim, ele disse, olha, eu sou bolsonarista. Não é um homem radical na política, não é, de jeito nenhum, entrevistamos ele, pelo contrário, é uma pessoa muito liana, de fácil trato, mas ele se identifica bolsonarismo, e o bolsonarismo, Neto, no Rio Grande do Norte, tem 20, 25% do eleitorado por baixo. É um voto de reduto, um voto consolidado. Portanto, Coronel Hélio parte de uma base fixa do estado do Rio Grande do Norte. Se ele vai transcender isso ou não, são outros 500. Mas ele já parte de uma base. E ele vem fazendo campanha, pré-campanha, vem se movimentando, vem juntando gente, vem conversando, vem fazendo movimentos. O que Flávio não fez até agora. E acho que, embora Flávio seja esse empresário bem-sucedido,
já tenha sido deputado federal. Eu acho que colocar ele na segunda vaga precipita alguma coisa, porque pelo menos o Coronel Hélio, nesse momento, tem um segmento a representar, que é esse segmento mais ideológico do bolsonarismo, que inclusive dá voto a Álvaro e a Stevenson. Mas o problema aí, Gessé, o problema aí é a pressão em cima do Coronel Hélio. Coitado, ele fica pressionado, de certa forma, porque chega a turma de dentro e diz assim, olha, Hélio, você tem que abrir mão, porque você não é competitivo, você não vai ganhar. Você não vai ganhar, você tá aí, é legal, você representa o bolsonarismo, você tem aí, pode chegar a 8 a 10% dos votos, mas você não tem chance de ganhar. Então, você tá lá só para preencher um lugar. Agora, se a gente for com o Flávio, a gente tem condições de fazer os dois. Então, coronel, se você renunciar, você dá uma condição da gente, tem que ver o projeto maior, não podemos ver o projeto pessoal. O projeto maior é fazer os dois senadores na eleição, aí poderia ser Flávio e poderia ser Estício, junto com o Rogério, que já está lá. Então, os 3 senadores do Rio Grande do Norte seriam senadores de direita. Por isso, Coronel Hélio, abra mão, tenha consciência, essas coisas, entendeu? É muito provável que esteja acontecendo. Então, o povo fica numa sinuca de bico, porque já tem algumas dificuldades, realmente. Ele não consta que ele entre favoritos para se eleger. Aí ele tem essa dificuldade. E ainda mais ouvindo isso, essa pressão que está existindo, empresários, amigos dele, estão conversando com ele. E a questão aqui também é o tic-tac. Tic-tac, tic-tac, porque o relógio está contando e isso tem que ser definido até o dia 21. Diferente lá da implosão da nominata federal estadual da União Brasil do PP, aqui o prazo é 21, lá o prazo é 4 de abril. Por que o prazo aqui é 21? Porque o prazo no PL é o dia do evento que eles marcaram para lançar a chapa. Não tem nenhum sentido eles, no dia 21, trazerem o Coronel Hélio como companheiro para dobradinha com Stevenson Valentim e no dia 22 dizer que Hélio já era e que vai ser Flávio. Então, não tem sentido, Eu acho muito desejoso essa coisa envolvendo o Coronel Hélio e Flávio. Sabe por quê? Flávio, você não, a representação, o voto, a intenção de voto, ela não se dá, Neto, pelo fato da pessoa ser um empresário bem-sucedido. Isso é uma qualidade de Flávio, é uma qualidade da família, porque foi o pai que começou esse império deles, são pessoas respeitáveis, pessoas de fácil trato, etc. Só qualidades. Agora, isso, Neto, por si, não dá credenciais políticas. Por si, tá certo? Então, penso que nesse aspecto, colocar a candidatura, colocar o nome de Flávio, pelo tão só fato dele ser um empresário bem-sucedido, é um equívoco. Do ponto de vista de representação popular, Coronel Hélio faz muito mais jus, na minha percepção, do que Flávio Rocha. Flávio Rocha, o último mandato de Flávio Rocha, né, faz 32 anos. 32 anos o último mandato do Flávio Rocha. E ele, de lá para cá, eu não tenho notícia dele pleiteando mais mandatos eletivos. Não tenho. Ele teve naquele Brasil 200, eu acho que foi isso, uma coisa nesse sentido, reunião com empresários, etc. Eu acho um movimento extremamente importante, legítimo, relevante. Acho que tem que ter mesmo, os empresários têm que se reunir para discutir rumos do Brasil, economia, etc. Agora, eu não vejo isso por si dando legitimidade ao ex-deputado, pelo tão só fato dele ser um empresário bem-sucedido. Eu acho que por si isso não confere legitimidade, embora sempre, né, é impressionante. Geralmente é uma pessoa de Paulinho minando o projeto do Coronel Hélio. Não minando no sentido objetivo, mas da forma subjetiva. Por quê? Da outra vez, a secretária Nina, que é vereadora lá em Natal, que é a mulher de Paulinho Freire, deu uma declaração que amava de paixão o Coronel Hélio, mas que, Neto, preferia Ezequiel. E agora é Flávio. Vai ser outro, vai ser outro. Eu acho que o que deve mover essa aliança, Neto, é o pragmatismo político. Hoje, Stevenson não é bolsonarista.
Álvaro também disse que não é bolsonarista. E no projeto, né, tem Rogério Marinho, que está dentro do PL Nacional, e o Coronel Hélio é a personificação desse grupo político, desse viés mais identitário que é normal dentro da política. Então, acho difícil o Coronel Hélio perder espaço nesse contexto, especialmente com Flávio encostando em Lula, nominalmente, 42 a 43, no segundo turno. Nesse contexto, né, tem uma pessoa que reafirme os valores que Bolsonaro, o bolsonarismo representa, é estratégico para o projeto político. Eu penso dessa maneira. Muito bem, essa. Vamos entrar aqui na nossa pauta, seguir a pauta, que já são 18 horas e 45 minutos. Já faltam só 15 minutinhos e a gente ainda tem 2 assuntos importantes aqui na pauta, para a gente cumprir aqui o compromisso de estar sempre com os assuntos da pauta, né? Jessé, eu queria falar sobre a situação que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele ontem retomou o julgamento do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Olha, aconteceu uma coisa lá no Rio de Janeiro que foge de tudo que eu já imaginei que pudesse haver. Foi criada lá uma fundação e feito um contrato que contratou nada mais, nada menos que 22 mil pessoas e que o Ministério Público levantou um monte de provas de que essas 22 mil pessoas, todas eram cabos eleitorais envolvidos em apoio a deputados, apoio a outros, lideranças e tal, que trabalharam na eleição de Cláudio Castro, envolveu aí um montante aí, eu acho, de pagamento superior a 200 milhões, não me lembro bem o número. Bom, tudo isso juntou muita prova e ficou lá como abuso do poder político. E depois de 3 anos, 2 meses e tanto... 500 milhões. 500 milhões, né, Jessé? 500 milhões nesse negócio, nesse contrato de 22 mil pessoas, que mais tarde ficou sabendo que eram 22 mil cabos eleitorais. Meu amigo, foi uma coisa fora de realidade. Mas, dizem que o crime compensa, outros dizem que não compensa, mas o cara está aí, vai terminar o mandato, vai sair agora, daqui a um mês. Porque ele é candidato a senador, ele vai se afastar. Então, de um jeito ou de outro, ele cumpriu o mandato e arrastou. Lá no Tribunal Regional Eleitoral, no Rio de Janeiro, ele ganhou a causa. Consideraram que ele não era culpado, que ele não poderia, ele não tinha culpa, foram outros que fizeram. Ele não administrava diretamente a questão. Então, mas chegou no Tribunal Superior Eleitoral. E a relatora do caso, eu não lembro o nome dela, ministra, eu não vou recordar o nome, votou pela cassação dele, né? Pela declaração da inelegibilidade, cassação de mandato e todas as responsabilizações. Isabel Galotti. Galotti, exatamente. E aí ela votou e ontem, logo em seguida ao voto da relatora, já pediram vista. Isso foi lá em novembro, eu acho, novembro. E aí voltou ontem a pauta. E aí teve o segundo voto do que tinha pedido vistas. Que eu acho, não sei se foi na Poli... Não, também eu tô ruim de Tem novidade, Neto, o caso. Pediram vista de novo. Aí pediram vista de novo ontem. Mas ainda deu tempo do cabo que tinha pedido vista antes votar. Votou e condenou também, 2-0. Aí o Nunes Marques, conhece o Nunes Marques? Nosso ministro do STF, que também integra o TSE. É um vaga lembrança. Hein? Tem um vaga lembrança de quem seja. Pois o Nunes Marques pediu vistas. Pediu vistas e aí vai se arrastando. Mas qual é o problema? O problema é que a questão é que ele vai ser condenado. Ele vai perder o mandato e ele vai se tornar inelegível. Não vejo saída. Até mesmo porque faltam votar aí Carmen Lúcia. Eu acho que dificilmente Carmen Lúcia votaria pela absolvição. E tem aquele outro ministro ligado a Alexandre Moraes, o Floriano, não me lembro o nome dele, o sobrenome dele também. Então, são 7 ministros, são 7 votos, então 4 votos já são dados como assegurados pela condenação à inelegibilidade de Cláudio Castro. E lá no Rio de Janeiro, eles vão passar pelo processo que nós vamos passar aqui também, se Fátima Bezerra renunciar ao mandato. Eles vão passar pelo mesmo processo, porque lá também Cláudio Castro
vai renunciar no dia 4 para disputar o Senado e quem assumiria? O vice. Mas cadê o vice dele? É ministro do Tribunal de Contas. Renunciou e foi ser ministro do Tribunal de Contas do Estado lá. E então não tem mais vice, ele não tem mais vice. Quem assumiria? O presidente da Assembleia vai concorrer nessa eleição, não pode assumir. E quem vai assumir lá no Rio é um presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Neto, Vai assumir. só uma lembrança aqui que o presidente... Só uma lembrança que o presidente da Assembleia lá foi afastado por suposto envolvimento com o Comando Vermelho. Certeza, rapaz. A coisa lá tá feia no Rio de Janeiro. Falar nisso, rapaz, eu não queria ser governador no Rio de Janeiro, não. Porque a turma lá termina presa, né? De todo mundo aí pra trás, Pezão, Garotinho, quem mais? O Itzel, né? Eu sei que todo mundo aí terminou em maus lençóis. Mas tem a situação, mas o que eu quero chamar a atenção disso é porque é uma questão que tem repercussão nacional pela importância do governo do Rio de Janeiro, e o governador Cláudio Castro, se declarado inelegível, muda as coisas lá na política do Rio de Janeiro, porque ele é tido, candidato ao Senado, como um dos favoritos. O Rio de Janeiro gosta dele. E aí ele pode se eleger senador, mas se ele se tornar inelegível, aí já seria sem recurso, porque já está no Tribunal Superior Eleitoral. Eu não vejo que brecha ele acharia, mesmo com algum embargo, alguma coisa aí, mas até o período do registro das candidaturas, eu acho que isso vai estar consolidado e ele vai estar afastado. Pois é, Neto. Neto, como última pauta do dia, temos uma pesquisa que saiu hoje da Genial Quest, dando aí empate do presidente Lula com o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. E é interessante, Neto, essa pesquisa da Genial, que eles fizeram uma projeção ao longo do tempo, porque Lula partiu ali em maio de 2025 com um patamar de 40 pontos, no segundo cenário, por exemplo, com Ratinho Júnior. Em relação a Flávio Bolsonaro, Neto, esse número cai ainda mais. Ele começou, o Flávio, com 31, e Lula começou com 50, Neto, nessa série histórica. E de lá para cá, de agosto mais ou menos do ano passado para cá, de maio do ano passado para cá, o presidente teve altos e baixos, né? Então eu queria que você trouxesse aí os dados para a gente fazer uma análise rápida, porque são 10 minutos apenas, mas se o senhor quiser eu trago os dados, o senhor faz a leitura aí do cenário, ou o senhor prefere trazer e a gente fazer a leitura junto aqui do cenário? Eu tenho aqui os dados, e eu queria trazer um foco só para os números desse ano, para a gente fazer os últimos 3 meses, até mesmo porque eu considero que ali de dezembro para trás, Flávio ainda não era de fato um pré-candidato consolidado, era uma das opções mais distantes, e somente a gente pode dizer que de janeiro para cá que Flávio aparece como um pré-candidato representando o bolsonarismo. Eu acho que hoje ninguém mais contesta isso, e hoje essa realidade dificilmente terá mudança. O candidato bolsonarista na eleição é o Flávio Bolsonaro, é o filho dele, não tem dúvida, e vai enfrentar o Lula. Então, o Instituto Quest, ele trouxe os números, ele entrevistou 2.004 pessoas no período de 6 a 9 de março. A margem de erro no Instituto é de 2 pontos. E aí, como eu gosto de tratar aqui do segundo turno, do confronto direto, porque de fato é o que vai definir as coisas, eu não gosto muito de ficar olhando para aquele cenário do primeiro turno. Primeiro, cenário 1, 7 nomes, cenário 2, cenário 3, cenário 4, cenário 5, cenário 6, cenário 7. Vamos olhar aqui para o segundo turno. O segundo turno, em janeiro, Lula tinha 45 e Flávio tinha 38. Em janeiro. Na pesquisa da Genial Quest, em fevereiro, Lula caiu de 45 para 43 e Flávio manteve os 38. Então, em janeiro, a diferença era 7 pontos, 45 a 38. Em fevereiro, a diferença foi de 5 pontos, 43 a 38.
E agora, na pesquisa de março, da Genial Quest, há um empate. O Flávio tem 41 e o Lula tem 41. 41 a 41, rigorosamente empatados. A diferença que era de 7 caiu para 0. Lula, que tinha em janeiro 45, agora tem 41. Flávio, que tinha 38, agora tem 41. O que é que esses números estão nos mostrando? Primeiro você, Jessé Rebouças. Os números estão mostrando, Neto, que o governo tem que estar atento. Porque está acontecendo, Neto, uma conjugação de fatores, na minha avaliação, que gera essa malese da intenção de voto. Primeiro, Neto, é importante a gente destacar que não tem nada definido na eleição. O cenário é muito fluido, tudo indica que os nomes competitivos serão os mesmos da eleição passada, das eleições passadas, aliás, o nome de Lula e o nome do Bolsonaro, ou de um preposto qualquer aí, que no caso será o filho dele. Então, é mais ou menos isso. Só que o que chama a atenção para mim, né? Embora o senhor diga assim, não, o cenário de segundo turno, eu gosto de ver a série histórica porque isso indica uma tendência. De dezembro para cá, há uma descida dos números de intenção de voto de Lula. Claríssima descida do número de intenção de voto de Lula e uma subida do número de intenção de voto, Neto, não só de Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, mas também dos demais. Então, isso indica uma tendência. O efeito disso, Neto, ao longo do tempo a gente vai verificar. Mas o que é que o governo nesse momento está fazendo para reverter isso? Eu não estou vendo nada. Ainda não estou vendo nada acontecer. Eu acho que aquele movimento do carnaval foi um movimento muito ruim. Tem um contexto político complicado. Tem uma sensação permanente aí, né, de corrupção, as escâncaras, demonstrando a podridão das entranhas do poder do nosso país, que isso prejudica o governo, indiretamente, muitas vezes nem tem a ver com a coisa toda. Mas o Banco Master, que inclusive veja só a incongruência, né? O caso Master foi identificado no governo Lula e foi combatido no governo Lula, mas o governo Lula é o mal prejudicado. O escândalo do INSS é a mesma coisa. O escândalo do INSS foi identificado e resolvido no governo Lula, mas ele também está gozando de impopularidade em função do escândalo do INSS. O problema do Banco Central foi identificado no governo Lula, mas ele também tem problemas relacionados a isso. A questão de Alexandre de Moraes e a relação dele com o Banco Master também impacta o governo Lula. Então, Neto, eu não estou vendo nesse momento nenhum movimento oposto que diga que essa tendência mudará, pelo menos no curto prazo. Olha, Jessé, para mim a principal conclusão, a principal leitura que a gente tem que fazer dessa pesquisa, da pesquisa Datafolha do sábado, da pesquisa da Atlas Intel na semana passada, da pesquisa Paraná Pesquisa, de todas as pesquisas do Big Data, que são os institutos que estão divulgando pesquisa nesse momento, a leitura que a gente tem que fazer é que nós vamos ter uma eleição extremamente polarizada. Esses 41 a 41, eles não estão aí identificados por votos no Flávio Bolsonaro ou votos no Lula por si só. São lados. A turma que tem lado, escolhe o seu lado e vai fazendo as suas definições. Veja só, eu achei interessante nessa pesquisa Quest que eles procuraram saber, Jessé, o voto do independente, daquele... chama isentão, né? O isentão, o cara que é isento. Eu não sou lulista, eu não sou petista, eu não sou bolsonarista, eu não gosto de Lula nem não gosto de Bolsonaro. Então eles pegaram esse eleitor, fizeram a pergunta, você se identifica com a esquerda, com a direita, vota Lula, e separou esse eleitor, e nesse grupo independente, nessa faixa independente, vamos dizer, a faixa do centro, dos que não dizem que não são lulistas nem bolsonaristas, que não são esquerda nem direita, nem conservador nem progressistas, o Flávio Bolsonaro tem 32 e o Lula tem 27. Nesse grupo, é mais para 5 pontos de diferença, 32 para Flávio, 27 para Lula e 36 que diz nenhum nem outro.
Não gosto nenhum e nem do outro. Não voto nenhum nem outro. Então, Gessé, Um terço, para mim tá muito um claro. pouco mais de um terço. Um terço Neto, tá um pouco com o mais de um terço Bolsonaro, para Flávio, é um quarto para o Lula e o resto não vota em ninguém, é isso? 36 não vota em nenhum dos dois, 32 em Flávio e 27 em Lula. Então, a turma do centro está pendendo para Flávio Bolsonaro. Decorrente de tudo isso que você disse aí, nós estamos vivendo um clima de corrupção, tem uma temática no noticiário, é Banco Master, é INSS, é o roubo dos velhinhos. Então, a violência, a discussão de violência, agora o preço do petróleo está subindo, então tudo isso vai esbarrar lá na cara do governo. Pois bem, para mim está muito claro que a polarização está muito evidente, vai continuar. Quem está pensando que nós vamos ter uma campanha para discutir o país, discutir o Brasil, a economia, os rumos da economia, o modelo econômico que nós queremos, sabe? As relações sociais que devemos estabelecer. Quem está pensando nisso, que isso vai definir voto, está enganado. Quem vai definir voto é este imã que atrai a esquerda, que atrai a direita, que atrai progressistas, conservadores, os valores e os antivalores, os que defendem a vida e a família, os que defendem Deus, os que não defendem Deus, e assim por diante. Me parece que está muito claro. A polarização eu acho que se Lula... Cada pesquisa está mostrando isso, Gessé. Eu acho que se Lula for por aí, ele vai perder a campanha, Neto. Ou ele chama para discutir projeto de Brasil, de país, de dizer o que entregou, de reforma social, de melhoria do sistema tributário, ou se ele for cair nessa coisa de ficar no estigma, nessa questão, Neto, eu acho que ele perde a campanha se ele for por esse caminho. Mas, Gessé, essa discussão, Gessé, é justamente a discussão ideológica, é a discussão do voto por medo. Então, a campanha é o pessoal da esquerda dizendo: olha, o Flávio vai voltar, ele é do golpista, vai tirar o pai dele, vai soltar todo mundo do golpe, vamos ter um novo golpe, a democracia está em perigo. E a turma de lá, olhando para Lula, olha, a corrupção voltou. É o voto no medo. É eu tentando dizer, criar medo para você não votar no outro, e o outro tentando fazer você ter medo de votar em mim. Essa é a temática dessa polarização. Ninguém vai discutir futuro, políticas públicas, econômicas, não, é tentar botar terror em cima do outro, infelizmente. Eu entendo isso, mas eu acho que para Lula tem mais a perder do que Flávio nessa discussão. Mas vamos discutir isso outro dia, viu? Porque o nosso horário já chegou ao final, já são 7 da noite, mais um minutinho, e a gente vai embora. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente, que nos honrou com a sua audiência, desejar que tenha uma excelente noite, e amanhã, às 18 horas, se Deus quiser, a gente está de volta. Até lá. Obrigado a todos pela audiência e até amanhã. Boa noite. ZYJ 598 10 kW 1170 kHz Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe.